Salve a todos e a todos. Toda terça-feira eu falo sobre algum tema, né, da educação e essa semana eu vou falar sobre a importância do tempo integral na escola, principalmente pública, né, das crianças que estão na idade escolar. A- o Plano Nacional de Educação, ele criou as metas, né, entre as quais é que o tempo integral deveria ser no mínimo 50% das escolas públicas, até atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica e garantir no mínimo 25% dos alunos da educação básica atendidos até 2024. A gente sabe, né? Infelizmente, a lei, sobretudo na área de educação, muitas vezes ela, em todos os sentidos, né? Ela cria diversas metas, mas não as cumpre por diversos motivos, né? Eu até entendo que a educação deveria ter o crime da responsabilidade educacional. O que significa isso? Ora, se o administrador público não cumpre as metas estabelecidas, até porque recursos tem, né? São recursos carimbados na educação, infelizmente, porque as realidades são diferentes, enquanto você pode perfeitamente atender um requisito em determinado município, 25% do seu orçamento, outro município não, precisaria de mais, assim por diante. Mas o Constituinte optou para fazer o dinheiro carimbado. Então, isso muitas vezes é uma dificuldade. Mas, de qualquer forma, os tempos são outros, né? Eu, por exemplo, trabalhei com a partir dos 9 anos de idade, trabalhava sem ser formal, não era registrado, não era nada. E isso, obviamente, não faz nenhum sentido na época de hoje. Muito pelo contrário, a necessidade, efetivamente, da criança estar na escola. E a escola deve ser um ambiente em que a criança aprenda uma série de coisas, né, e uma série de competências necessárias, como cidadania, empregabilidade, empreendedorismo, dependendo da idade de cada criança, obviamente são diferenças diferentes. Né? E o Plano Nacional de Educação, ele estabeleceu que até 2014, desculpa, até 2022, né, a educação integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos na educação básica. E garantir que no mínimo 25% dos alunos da educação básica sejam atendidos em jornadas diárias de 7 horas até 2014. Então, registrando até 2014, né? Na verdade, o Plano Nacional de Educação ele é fruto da Constituição Federal, né? Em que determinou que tivesse um Plano Nacional de Educação a cada 10 anos, entre os quais foi definido que a educação básica também tivesse todos esses requisitos, né? Claro, extremamente importante o tema, e infelizmente, sobretudo na pandemia, a dificuldade então ficou muito maior, porque, primeiro, os alunos sequer conseguiam atingir a, a, as coisas mais básicas da educação, ou seja, até porque, principalmente em escolas públicas, né, estou dizendo, infelizmente não tiveram condições de participar, né, do mundo virtual, que era o momento mais importante naquele momento, com exceção das creches, obviamente, mas era uma grande dificuldade realmente, porque a escola pública, infelizmente, não tinha as condições necessárias, não tinha
professor capacitado, não tinha, principalmente, infelizmente, até mecanismo de acesso ao aluno, como link, computador e assim por diante. E sem dúvida alguma que o ensino integral ele tem diversas vantagens, né? Primeiro, do ponto de vista igualitário, porque hoje as escolas privadas, na sua grande maioria, já têm condição de colocar o seu filho praticamente em tempo integral. Na escola pública não tem, né? E isso tem uma desvantagem, inclusive, de concorrência, né, total em relação à acessibilidade das políticas públicas, mas muito mais que isso. E que aí que vem talvez a pior ou a maior desvantagens é que o aluno ele não concorre também em todas as suas condições educacionais, psicológicas, socioeconômicas e assim por diante, né? Os alunos, claro, na educação integral, eles têm condição de se desenvolver globalmente, né? Afinal de contas, não é só aquelas disciplinas tradicionais que são ofertadas na escola, mas muito pelo contrário, existem outras atividades que o aluno pode, evidentemente, estar contemplado isso, né? Na condição social, né? Aumento do rendimento econômico, acadêmico, porque afinal de contas ele está ali positivamente sendo atendida para os alunos, né? Então, pelos professores, pela comunidade local e assim por diante. Ao mesmo tempo, claro, os pais estão mais tranquilamente sabendo que os seus filhos estão estudando integralmente numa escola particular ou pública em tempo integral, e isso faz realmente uma grande diferença, né? Então, ou seja, o mundo mudou, obviamente, e necessariamente o Estado brasileiro precisa competir com as melhores práticas existentes. E quando a gente olha assim práticas interessantes existentes no Brasil, não há de se desconsiderar, principalmente no caso de Pernambuco, de Fortaleza, ou seja, são exemplos que precisam ser considerados e realmente é importante que isso seja feito como políticas públicas. No caso, inclusive, do Ceará, tem experiências interessantes em Sobral, e o Ministério da Educação, tanto pelo seu ministro, como, no caso, pela Isolda, né, que tem uma grande experiência nessa área, há uma grande expectativa para que isso, que o tempo integral nas escolas públicas sejam não só realizadas na sua efetividade, mas que sejam exemplos para que vários estados possam perseguir isso que é essencial para a educação, ou seja, a formação do ser humano, a formação, a, principalmente, né, a igualdade necessária existente entre alunos de escolas públicas e particulares. Então, realmente é uma experiência fantástica que merece para cada um de nós, como cidadãos, refletir, fazer a reflexão, cobrar das autoridades públicas realmente para que isso ocorra, porque a desigualdade ela realmente é importante, sobretudo quando a educação oferece igualdade de oportunidades para todas as crianças, independentemente da sua condição financeira e social. Então, é isso aí, mensagem dada, e um grande abraço para vocês.